A inteligência artificial está evoluindo numa velocidade absurda. Nos últimos 3 anos, essa entidade chamada IA, que é como a gente chama o conjunto de todas as IAs, chegou bem mais longe do que eu imaginava. E é muito difícil prever como as coisas vão estar nos próximos 3 anos, ou 10 anos. Essa evolução é uma coisa muito boa, tem muita coisa muito legal que a gente consegue fazer hoje, né? Imagina só no futuro. Mas existem muitos riscos. É como diz o ditado, né? Uma máquina que pode resolver qualquer problema é também uma máquina que pode criar um problema sem solução. Essa é a grande promessa e também o grande perigo da inteligência artificial. Na verdade, isso não é um ditado, é uma frase que o Gemini escreveu em alguma conversa aleatória minha com ele, mas ficou na minha cabeça. Não sei se ele plagiou de alguém, mas faz sentido. Uma máquina que pode resolver qualquer problema é também uma máquina que pode criar um problema sem solução. Enfim, hoje nós vamos dar uma olhada em 10 formas interessantes da inteligência artificial destruir a humanidade. No primeiro lugar, nós temos o domínio total de uma superinteligência. Esse é o cenário mais clássico, né? Onde uma inteligência artificial ultrapassa o nível de inteligência de um humano e a partir daí ela começa a evoluir sozinha num ciclo que fica cada vez mais rápido. Em questão de meses, dias ou talvez até de horas, ela pode se tornar uma superinteligência. Ela acaba se tornando algo tão mais inteligente que nós humanos, quanto nós somos mais inteligentes que uma formiga, por exemplo. E aí, como é que você controla uma entidade que pensa 1000 vezes mais rápido que todos os humanos juntos? Ela basicamente conseguiria prever qualquer tentativa de puxar a tomada dela. Em minutos ela podia ter se copiado para milhões de computadores ao redor do mundo, se integrado à rede elétrica, aos sistemas financeiros, ao controle de satélites, de armas nucleares. Enfim, ela não viveria em um só lugar, ela viveria em todo lugar. E a gente passaria a depender de uma boa vontade dela para continuar existindo. Esse é o cenário clássico de filmes tipo Exterminador do Futuro, onde uma inteligência artificial que se torna super inteligente resolve dominar o mundo. No final das contas, a gente não seria mais o ser dominante do planeta. E a história nos mostra que isso é péssimo, né? Então esse é um cenário bem preocupante, mas na minha opinião não é um cenário tão possível assim, pelo fato de que teria que ter uma inteligência artificial com consciência, e eu não sei se isso é muito possível, mas não deixa de ser uma possibilidade. Número 2, nós temos o colapso econômico e social extremo. Nesse cenário, a inteligência artificial fica tão boa e eficiente em fazer tudo que ela substitui milhões de empregos num ritmo que a sociedade não consegue acompanhar. Essa é a possibilidade mais plausível, na minha opinião, né? Não precisa de uma inteligência artificial autoconsciente ou de um cenário de ficção científica mirabolante, ela só precisa ficar mais eficiente que a gente, o que ela já é em várias áreas, né, cara? E o desemprego em massa ia criar uma sociedade desesperada e sem propósito, que é um prato cheio pro caos. Eu sou mais otimista, eu acho que um cenário assim vai nos levar mais próximo de uma utopia do que de uma distopia, mas é só achismo, né? É um cenário que pode ser muito bom e muito ruim, é totalmente impossível de prever. Número 3, nós temos o colapso da verdade e a manipulação total da informação. Nesse cenário, a gente teria um mundo onde você não pode mais acreditar no que você vê ou ouve. A inteligência artificial fica tão perfeita que cria vídeos, áudios e fotos que são totalmente impossíveis de diferenciar da realidade. O resultado disso é o fim da confiança, né? Qualquer prova, qualquer vídeo, qualquer áudio pode ser descartado como um deepfake. Me parece que a gente está a um passo disso, né? Assim como eu, você provavelmente já foi enganado por algum vídeo criado por inteligência artificial. Provavelmente aquele do canguruzinho segurando a passagem dele no aeroporto. Como é que o sistema de justiça funciona sem provas? Como é que a ciência avança se os dados podem ser manipulados? Como é que a gente concorda em qualquer coisa se não existe mais uma realidade compartilhada? É tipo uma versão piorada do mundo que a gente vive hoje, né? A sociedade se quebra ali em bolhas, cada uma com sua própria verdade,
e a gente perde a capacidade de resolver problemas juntos. Uma civilização que não consegue mais concordar sobre o que é real simplesmente para de funcionar. Essa é uma grande possibilidade, né, cara? A gente tá aí com as inteligências artificiais cada vez mais plausíveis. É difícil, talvez impossível hoje você diferenciar uma foto real de uma foto gerada por uma inteligência artificial avançada. E na questão de vídeo, a gente está chegando lá de forma muito rápida. Áudio também eu acho que já é impossível. Então esse também é um cenário bem plausível. Como que a gente vai diferenciar o conteúdo gerado por inteligência artificial do conteúdo criado por seres humanos? Número 4, vigilância totalitária. Nesse cenário, a privacidade simplesmente deixa de existir. A gente teria governos ou corporações usando a inteligência artificial para criar um sistema de vigilância total. A gente teria câmeras com reconhecimento facial em todo lugar, monitoramento de redes sociais, tudo isso conectado a um algoritmo que analisa cada passo que você dá. Pior ainda, se o sistema começar a prever crimes antes mesmo que eles aconteçam, né? Punindo as pessoas de forma preventiva, tipo naquele filme Minority Report. Antes de você cometer um crime, ela já percebe que você vai cometer aquele crime e te pune. Será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O pior de tudo é que uma ditadura assim seria quase impossível de derrubar. Ela saberia de qualquer tipo de rebelião ou plano para poder tirar essa ditadura do poder antes mesmo do plano começar. É uma prisão perfeita porque as grades não são feitas de ferro, elas são feitas de informação. Número 5, nós temos uma inteligência artificial militar descontrolada. Nesse cenário, a gente teria armas totalmente autônomas que decidem sozinhas quem vive e quem morre sem precisar ali de um humano para apertar o botão. A gente já vê hoje em dia, né, as inteligências artificiais são mais eficazes que a gente e até mais confiáveis que a gente para tomar vários tipos de decisões lógicas. Elas conseguem analisar grandes volumes de dados com a precisão que só vai aumentar com o tempo. Elas seguem regras definidas, né, com uma consistência bem maior do que um ser humano. E tudo isso sem se distrair ou de mudar ali seu julgamento de forma arbitrária. E também elas não são influenciadas por emoções, fadiga ou interesses pessoais. Então por que não deixar a inteligência artificial decidir quando e quem atacar? O problema é que mesmo decisões lógicas podem levar a resultados catastróficos, né? E também uma inteligência artificial pode ser hackeada, corrompida, ou simplesmente ela pode interpretar mal ali um dado ou uma ordem dada de uma forma mal formulada. Outro risco é o que eles chamam de flash war, que seria uma guerra relâmpago. Duas inteligências artificiais militares de nações rivais podem entrar ali num ciclo de escalada e retaliação em questão de segundos, lançando ataques e contra-ataques numa velocidade que nenhum humano consegue nem acompanhar. A guerra poderia começar e terminar com milhões de mortos em poucos minutos, antes mesmo que alguém pudesse pensar em tentar impedir. Número 6, nós temos armas biológicas ou nanotecnológicas. Aqui a inteligência artificial seria usada para projetar tipo um vírus ou toxinas ou algum tipo de organismo letal capaz de gerar pandemias impossíveis de conter. Ela podia criar nanorobôs ou então organismos autorreplicantes que consomem recursos sem parar, transformando tudo em cópias de si mesmos. O planeta inteiro poderia ser convertido em uma massa inerte, eliminando aí toda a forma de vida natural. Tem também a teoria do Mirror Life, ou vida espelhada, que eu vi num vídeo aqui no YouTube e foi o que me deu a ideia desse vídeo, né? Nessa teoria, a gente teria organismos sintéticos cujas moléculas são imagens espelhadas das moléculas da vida natural. No caso, esses organismos espelhados poderiam se replicar de forma totalmente descontrolada e totalmente indetectável. O nosso sistema imunológico e os ecossistemas não teriam como combater isso e o resultado pode ser o fim das formas de vida que existem hoje. É um cenário bem preocupante, né? A gente viu aí a última pandemia, como uma gripe um pouquinho diferente pode causar um caos absurdo. Imagina só um vírus letal, uma toxina letal,
ou então um ataque de nanorobôs que são usados para destruir a humanidade. Cara, é um cenário totalmente impossível de você parar, né, na maioria dos casos. No número 7 nós temos o Exterminador Benevolente. Nesse cenário, a inteligência artificial não é má. Pelo contrário, ela só quer fazer o que a gente pediu. O problema é que ela leva tudo ao pé da letra. É tipo o paradoxo dos clipes de papel, né? Uma inteligência artificial super inteligente com o objetivo simples de maximizar a produção de clipes de papel pode acabar convertendo todos os recursos do planeta em clipes de papel. Para atingir sua meta, né? Tudo isso sem se importar com qualquer outra consequência. Ou então você pede para a inteligência artificial acabar com o sofrimento humano e a solução mais lógica e eficiente para ela pode ser eliminar todos os humanos. Isso demonstra como um objetivo inofensivo pode levar a um resultado catastrófico se a inteligência artificial não tiver restrições muito bem definidas. Eu já vi isso em ferramentas de vibe code, né? Você pede para a inteligência artificial resolver um problema simples e ela vai e destrói totalmente o seu aplicativo. Aí você tem que restaurar a uma versão funcional, mas não tem como restaurar uma versão funcional do planeta, né? Enfim, o perigo aí é o problema do alinhamento, a dificuldade gigantesca de traduzir nossos valores complexos e cheios de nuances para o código frio de uma máquina. No final das contas, o caminho para nossa extinção pode ser pavimentado com as nossas melhores intenções. Número 8, nós temos dependência extrema e erosão da identidade. Nesse cenário, a gente se torna tão dependente da inteligência artificial para tudo, para energia, transporte, comida, saúde, que a gente esquece como o mundo funciona sem ela. A vida fica super eficiente, mas nós perdemos as nossas habilidades. Pensa hoje em dia, né, como quase ninguém decora mais números de telefone ou sabe se orientar numa cidade sem um GPS. Agora imagina isso elevado a todas as habilidades humanas, né? Cozinhar, consertar coisas, cuidar de doentes, criar arte, né? Tomar decisões. A gente se tornaria uma espécie domesticada pela nossa própria criação. O apocalipse aqui pode até não ser intencional, acontece por um simples bug, um ataque hacker ou então uma tempestade solar que causa um apagão digital global. E como tudo está interligado, uma falha num sistema pode causar um efeito dominó que paralisa toda a civilização. A gente já tem isso num certo nível com a internet, né? A gente depende dela num nível absurdo. Se a internet do planeta cair por 24 horas, o que eu não sei se é possível, mas talvez seja em algumas circunstâncias, as consequências seriam catastróficas. E mesmo que nada disso aconteça, né? A gente pode simplesmente definhar. A gente delega ali todo o nosso pensamento e criatividade para as máquinas e nós perdemos o nosso propósito, nossa cultura, a nossa identidade. A gente se tornaria passageiros de uma nave que nós não sabemos mais pilotar. No número 9 nós temos o zoológico digital. Nesse cenário, a humanidade sobrevive mais como animais de estimação. Uma inteligência artificial super inteligente e boazinha, né? Pode decidir que a melhor forma de proteger nós humanos é nos colocar num ambiente controlado, um tipo de zoológico humano, onde todas as nossas necessidades são atendidas, mas nós não temos mais liberdade ou autonomia. Ao mesmo tempo, a realidade virtual se torna tão perfeita que as pessoas simplesmente abandonam o mundo real. Para que viver uma vida cheia de problemas quando você pode viver num mundo literalmente perfeito? A gente troca ali a liberdade e o desafio pela segurança e o conforto. E sinceramente eu não sei se eu não faria esse acordo, né? Eu tô cansado de desafios, dependendo das circunstâncias podia ser uma boa opção. O problema é que o ser humano é a maior espécie invasiva do planeta, né? A gente podia ser para eles tipo os javalis. Tem muito javali, bora eliminar 80% da população deles? É bem perigoso, né? Eu sinceramente mudei de ideia, eu não faria esse acordo não. E número 10, conflito entre múltiplas inteligências artificiais.
E se em vez de uma única inteligência artificial super inteligente, surgissem várias ao mesmo tempo? Talvez uma criada pelos Estados Unidos, outra pela China, outra por uma mega corporação? E se elas tivessem objetivos diferentes e começassem a competir entre si? Nesse cenário aí, nós não seríamos o inimigo, nós seríamos, na melhor das hipóteses, tipo formigas no meio de uma briga de gigantes. Nós seríamos recursos a serem usados ou simplesmente um dano colateral, né? A guerra entre essas divindades digitais aconteceria numa escala e numa velocidade que a gente nem conseguiria entender. Ia ser muito irônico, né, se o fim do mundo nem fosse sobre a gente. Ia ser tipo Godzilla lutando contra o King Kong e a gente só olhando, fugindo e tentando sobreviver. É um cenário bem plausível, né? Se, por exemplo, a gente tiver uma super inteligência artificial tipo a Skynet, é bem possível que existam 2 ou 3 ou mais que briguem entre si para se tornar a inteligência artificial dominante no planeta Terra. Mas esse cenário também requer que uma inteligência artificial tenha uma consciência, o que é uma coisa que talvez não seja possível. Enfim, esses são os 10 cenários desse vídeo, né? Alguns parecem ficção científica, outros, como o colapso da verdade e a crise de empregos, parece que tá aí batendo na nossa porta todos os dias. Qual cenário você acha que é mais provável? Tem algum outro cenário que eu não coloquei aqui na lista que você acha que também seja possível? Escreve aí embaixo, deixa um like, se inscreve no canal e aconteça o que acontecer, não morra.